Gente, eu tô usando isso aqui não para te lembrar de um período horrível que a gente viveu, mas para tentar fazer uma alusão, uma metáfora, né? Isso aqui é o que eu usei muito como uma máscara, seria um pano, uma balaclava, né? Como eu sou muito legalzão, eu comprei isso aqui, né? Porque nos Alpes suíços eu andava de snowboard. Mentira, eu nunca nem vi a neve. Mas olha, isso aqui pra mim serviu de proteção pro Covid. E também usei as máscaras tradicionais, claro. E aí vocês lembram dessa época, né? Vocês lembram daquelas máscaras que fazia tipo uma boca assim, um peixe assim? O cara respirava, o veinho fazia assim. Sabe essa dificuldade de respirar? Imagina você com efizema pulmonar. Justamente, é a pior morte que você pode imaginar na vida. Olha, mas o que eu quero falar sobre isso, mas o que eu quero falar tem a ver com a pandemia e não tem. Na verdade, tem a ver. Bom, a maioria das pessoas ficaram extremamente sentidas, tristes, pessoas estavam morrendo, a gente estava com medo, uma esfera global de terror atingiu o mundo inteiro. Mas principalmente, na minha opinião, as pessoas passaram a respirar menos ar, menos oxigênio e mais monóxido de carbono, porque ficava dentro aquele ar que nos renovava, sabe? Aquele lugar fechado aonde a gente ia em qualquer lugar aberto. Por mais que as máscaras deixassem passar assim ar de fora, eu tenho certeza que por elas filtrarem, ar, bom, uma boa parte do oxigênio ficava, né? Independente da tecnologia da máscara. Só que o que eu quero falar aqui é sobre cigarro. Sobre fumaça tóxica, sobre o hábito de fumar cigarros, porque eu acho que algumas pessoas vão no inferno justamente para sair dele e trazer a fórmula de como fizeram. E aí elas vão para o YouTube, essa plataforma maravilhosa, para contar o relato e como aconteceu com elas. E aí a tua mente vai usar este vídeo para fazer algumas correlações relacionadas à tua própria vida. Porque respirar pouco ar, como a pandemia provou, não tem a ver só com a máscara, nem oxigênio. Tem a ver com postura, tem a ver com atitude, tem a ver com consciência, né? E pode parecer clichê oriental essas técnicas de meditação que mexe com a respiração e tal, e nem é delas que eu vou falar. Na verdade, o que eu quero falar é até sobre mim mesmo. Eu sempre lutei contra uma espécie de força maior que me impedia de fazer coisas óbvias, coisas idiotas da vida, que eu via pessoas comuns fazendo, organizar a casa, ter fluência no trabalho, ler uma página e não esquecer ela, a depressão, a dificuldade para motivar-me a fazer exercícios. E parecia que eu tinha que criar projetos e coisas e dificuldades e ter catarses enormes para conseguir fazer coisas óbvias. Bom, esse atrito inteiro tinha a ver com uma coisa, na minha opinião: respiração e ar. Porque eu fui uma criança com muito problema respiratório, desde criança. Bruxismo, acho que apneia do sono, otites, sinusites, tites, desenvolvi tites, fiquei gordo com 120 quilos. Não sei se você sabe, quando você é gordo demais, a tua língua engorda. E aí ela bloqueia tudo aqui, o ar, né? Então eu tive muita dificuldade de respiração. Eu acho que eu nasci num ventre em que a minha mãe, por ignorância, na década de 80, fumava. As pessoas fumavam no avião, fumavam em todo lugar. Chegou a fumar na gravidez. Isso foi realidade para muita gente. Então eu falei assim, isso é meu karma, né? O que acontece, né? Então na escola, na época nova, sempre fui diagnosticado com TDAH, irritabilidade, déficit de atenção, toda maluquice que você pode imaginar. E eu era extremamente compulsivo com queijo, farinha e qualquer comida, leite, qualquer dessas comidas que foram estudadas hoje que agravam, criam muco no sistema e dificultam a respiração. E aí eu descobri, eu não vejo o mundo mais, eu não vejo o mundo como esses colegas, assim, tem alguma coisa estranha, sabe?
E aí abaixava a vibração, abaixava, eu não sei o que acontecia. Quando eu era criança ainda, era só compulsão, vício, comida. Não tinha nada, não tinha graça, não tinha alegria, não sei o que acontecia. Acho que por isso que eu desenvolvi uma mente tão criativa, inclusive. Por causa que eu tive que criar o meu próprio mundo. Eu não entendia, não conseguia adaptar ao mundo externo. Era uma coisa estranha. As pessoas falam que isso é depressão, transtorno, que seja. Mas para mim, eu vou te explicar que foi só respiração. E aí eu comecei a crescer, né? E ainda continuei com esses mesmos comportamentos, essas mesmas levas de nariz entupido, essa dificuldade de respirar, essa agonia, né? Esse sufoco, esse atrito. E aí com 20 e poucos anos, graças a Deus que foi tarde, eu descobri cigarro. Eu tava na praia e sustinho. Por quê? Porque você quer relaxar, você quer ter alguma coisa, né? Quanto menos você respira oxigênio de verdade, menos você é feliz e realizado. E mais você vai precisar de coisas sintéticas e substâncias como o próprio cigarro. E aí eu descobri isso. E aí foi uma beleza, porque gordo, deprimido, deslocado, eu podia durante um tempinho ficar bem legalzão, fumando, com o pé na parede. E era legal, porque uma pessoa com cigarro conversa com a outra. O cigarro conversa, o cigarro cria uma conexão de fumaça entre as pessoas. E aconteceu comigo de fumar por causa disso. E aí eu me mudei para Minas Gerais. Aqui existe uma cultura do cigarro de palha. Cigarro de palha é uma coisa bizarra, gente. Não tem filtro. É uma palha de milho gigantesca enrolada. Eu acho que em uma semana, um maço de paeiro, você literalmente fuma, come 2 espigas transgênicas de milho no seu sistema. É muito doido. Porque metade da sua vida vai ser tentando limpar aquilo. E a outra metade, a metade da metade que restou, vai estar sem oxigênio. Não sem oxigênio, que senão você morreria, mas com oxigênio podre, sabe? É como se você estivesse vivendo do lado de um caminhão de óleo diesel 24 horas. E você está aí tentando acordar feliz. Mas vamos voltar na questão do oxigênio, do ar. Eu percebi, depois de muita meditação e muito tempo sozinho, que todas essas impressões que eu tive antigamente, essas compulsões, esses vícios que vieram dessa fragilidade da respiração, por questões de que eu comecei a estudar espiritualidade. Foi o meu único caminho, né? Graças a Deus. E aí eu percebi como a graça divina usa essas porcarias às vezes pra gente acordar. Inclusive esse vídeo pode te fazer entender que o cigarro pode ser algo bom para você. Não querer me matar, mas algo bom para você jogar ele fora, literalmente. Para você descobrir uma outra vida, mas vamos chegar lá. Eu ia para o centro da cidade com um padrão de pensamento. Eu estava em casa, mesmo fumando, eu até respirava mais ar, daí eu ia para a cidade, daí eu fumava, daí eu parava, fumava, parecia aquela porcaria, eu nunca tinha paz, sempre tinha que estar fumando alguma coisa, aquele treco estava na minha vida. E aí quando eu voltava, eu percebi uma vez eu dirigindo o meu carro, e aí eu comecei a olhar a minha própria mente, sabe? Isso foi um pulo do gato. Olhando a minha própria mente, eu percebi o padrão mental que existia. Passava pela padaria, queria comer muito, passava pelo mercado, queria comprar alguma coisa, passava por algum lugar que lembrava alguma coisa, via uma mulher bonita, já pensava em pornografia, ou sexo, ou o que eu ia fazer de noite. Várias das minhas escravidões estavam todas dilatadas e sempre estiveram, na verdade, eu nunca percebi. Só depois que eu fiquei sem fumar. E aí eu comecei a fazer um teste. Todas as coisas que chegavam em casa, todas as coisas do caminho, eu chegava em casa, tinha que fazer elas sumirem do meu sistema, sabe? Eu não tinha maturidade para isso, então eram vícios, compulsões, comida, qualquer coisa, ansiedade, qualquer coisa para atenuar aquela enxurrada de informação que eu fui recebendo, porque estava fraco, né? Não sei se meu campo astral, não sei se mas eu acredito que a minha mente estava fraca. Mas o cigarro é encardido, ele vai te deixar fedorento, até para Deus. Inclusive, queira ficar bem bonito, se você quer ser comido por ele, pela graça divina, e seja cheiroso para ele, inclusive, tá, gente? Isso é importante. E aí depois eu fiz um teste, eu falei, quer saber? Esse dia eu vou sair, não sei como eu consegui ficar sem fumar, respirei bastante, fui na natureza no dia anterior, e eu vi que tinha alguma coisa já diferente em um dia. E aí eu fui de novo
para esse centro da cidade, fiz as mesmas coisas, e na volta, sem fumar desse dia, na volta, aliás, eu fumei pouquíssimo, e mesmo quando eu fumava era consciente e respirava muito ar. Eu consegui compensar, eu consegui driblar o meu vício mesmo com ele, sabe? Eu não deixei de fumar para fazer as coisas espirituais ou melhorar as práticas que melhoravam o meu ar ou comer melhor. Eu tive essa vantagem. Eu não criei uma condição, porque ele ainda é encardido nesse ponto. Você tem que parar de fumar para fazer coisas, para viver coisas, né? Isso aí é um problema, mas talvez tenha um fundamento. Nesse dia que eu voltei com mais ar, mais expansivo, eu sentia que eu tinha mais ar, vitalidade, oxigênio, menos monóxido de carbono. Porque é igualzinho uma espécie de, não uma ampulheta, mas uma espécie de coisa, assim, tá no meio, oxigênio, oxigênio. Aí eu fico aqui em cima. Monóxido, monóxido, confusão, confusão, depressão. O que eu tenho que fazer amanhã? Pensamentos obstrutivos, compulsivos. Eles vêm aqui, ó, quando essa quantidade de ar tá baixa, sabe? Tem gente que não fuma e também é assim, porque tá corcunda, não respira mesmo, porque tá deprimido, porque são outras coisas, não se perdoa, várias coisas. Você respira menos ar, você fica, né? Agora a gente vai pôr lá em cima. Você vai dilatar o seu corpo de ar, você vai encher o ar, você vai explorar o seu diafragma de ar, mesmo se ele estiver podre de cigarro, porque você vai puxar, você vai ver que não vai interromper, você vai ver que aqui não está conseguindo, você vai ver que já está tomado, né? Mas mesmo assim eu consegui, neste dia, ter esse insight. E aí eu tive esse insight, e eu vim para casa nesse mesmo dia, neste dia, no mesmo caminho que eu fiz anteriormente, e eu percebi que eu não estava nem aí para a padaria, nem aí para o mercado. As mulheres que estavam passando do lado eram bonitas, mas eu falei, bonita, legal, é um corpo, eu não tenho que ficar objetificando isso. Parecia que veio uma coisa extremamente mais inteligente e melhor do que eu era, só por causa do ar. E aí eu não tive que fazer mais nada, porque ela já existia. Isso é muito doido. E aí eu percebi, caramba, agora começa uma espécie de luta na minha vida. Luta e não luta. Porque eu não acho que a gente deveria lutar e transformar o cigarro no monstro, ou qualquer coisa no monstro, o vício no monstro. Você tem que respirar mais, cara. É a primeira coisa. E muito ar. E o tempo inteiro. Porque se você fizer aqui, ó. Aqui eu já tô curvado, até por causa do vídeo, mas seria a minha posição correta aqui, ó. Tá? E por ter sido muito gordo e sofrido bullying, eu fechei o meu corpo para proteger as tites, né, que eu falei no início. E isso fez com que esse tubo de ar aqui ficasse menor. Então eu fui para academia também, puxei isso aqui, né? Mas tinha danado do cigarro, não adiantava. Eu achava que aquilo era uma coisa espiritual, porque eu acordava de um jeito, dava 2 tragos e o meu padrão de pensamento ia direto para as compulsões. Ele era uma ponte. Mas que doido. Eu não tenho certeza de nada espiritual e nem quero ter, porque ninguém vai ter. Mas eu percebi uma coisa muito interessante. Além da quantidade de ar, o cigarro te coloca no sistema metais pesados tóxicos, né? A gente só fica preocupado com o acúmulo deles e o câncer, e aí morrer, né? Igual um efizema pulmonar, você vai morrer. Deve ser uma coisa muito ruim. Nada como ter uma fisgada de medo também para você acordar para isso. E aí eu comecei a perceber sobre metais pesados através de um médico, medical medium, ele nem é médico, eu acho, ele escreve um livro sobre isso. E aí ele começa a falar sobre depressão, toque, transtornos bipolares, esquizofrenia, ou sintomas disso, bilhões de doenças que você sabe, preguiça demais, dificuldades com coisas idiotas, déficit de atenção, névoa, fog de pensamento, tudo tinha a ver com metais pesados, que tem, inclusive, enlatados, queijo, no óleo diesel que você vai na rua, né? Em tudo tem isso. Essas toxinas, esses metais pesados se instalam no cérebro e as pessoas vivem com ele. Pessoas que têm obturação com mercúrio, às vezes elas estão constantemente sendo intoxicadas pela própria almagma, não sei o nome direito. E aí aconteceu esses insights, eu falei, que porra é essa, sabe?
Eu comecei a correr que nem um maluco, fazer um montão de exercício e comecei a ter essas percepções. Esses insights que eu tive, eles não vieram do dia para a noite como um raio. Eles foram bem explorados, assim, corpo, mente, tudo, mas o cigarro não saía. Quando o cigarro saiu, que tem 4 dias, totalmente, eu falei, ué, o mundo é isso aqui? Você tá brincando que eu não preciso de sexta-feira sair que nem um maluco pra me pertencer a alguma coisa? Você tá maluco que eu não preciso beber pra ser feliz? Você tá doido que eu não preciso comer tanto pra ser tão legal comigo mesmo? O que tá acontecendo que eu tô tão feliz, acordando com tanta energia, tanta motivação? Ué, acho que eu vou entrar pro yoga, ou pra academia, ou pra isso. Zero conflitos. Na verdade, eu criei outro problema que era segurar tanta energia vital, na verdade. Que aí, como eu ainda estava numa trilha compulsiva, se você não dá vazão a tanta energia, ela vai implodir, né? Só que aí eu consegui, graças com muita instrução dos céus, eu não sei, pedir tanto que eu jogasse toda essa ociosidade para este vídeo, para serviço à humanidade, para tudo. E aí tá aqui tentando, né, sobreviver, como você. Mas o que eu te falo é o seguinte, para de ficar criando milhões de diagnósticos, de criar milhões de projetos, de tanta dificuldade, de milhões de dietas mirabolantes. Pensa, primeiramente, na tua postura o tempo inteiro, na tua qualidade de vida e, claro, nessas questões do que você se alimenta, do seu corpo. Não é possível que você não percebe que cada cigarro é em tempos, é uma folha de papel inteira que você colocou no seu sistema. E a palha é pior ainda. Se você está em Minas Gerais, ainda tem a questão do... Eu nem vou entrar nisso, mas você cria uma nuvem de fumaça fedida em você, sabe? Acorde para essa questão do papo, da máscara, aquela máscara mais protegida. Imagina você ali, ó, tentando sobreviver, tentando criar os seus projetos de vida, tentando sair de um problema, mas lembra que você está com aquela máscara eterna na sua vida e não é só cigarro, pode ser muita comida, muito álcool, pode ser qualquer substância que infecte o seu sistema. Muita comida causa isso, inflamações causam essa mesma dificuldade, esse mesmo atrito. Os hindus, eles chamam de ojas. É uma espécie de lubrificação que as suas células recebem quando elas estão em sintonia absurda com o universo. E aí você meio que é igual um lubrificante, sabe? A vida passa a ser mais fácil de fluir. Você não consegue fazer porra nenhuma na sua vida se você ficar respirando pouco, 1/3 do que o Ocidente já respira, metade do que o Oriente. Tô lembrando agora. E é engraçado, é muito doido porque abre a minha percepção, parece que eu viro uma águia. E a respiração do diafragma. Não é aqui não, sabe? Eu até prendo aqui e puxo lá embaixo. Ó. É uma coisa doida. Pode ser que você não consiga 100% agora parar de fumar amanhã de forma deliberada. Nenhuma mudança deliberada, 100% escolhida. Mas ter essas informações é muito legal para que você seja influenciado de alguma forma por elas. Para quando você ficar muito fodido, muito triste, muito mal, que você não fique também perdido, procurando o que está acontecendo. Porque está óbvio, está na sua cara, está no seu pulmão, está no seu sistema, né? Existem várias técnicas para você limpar o seu corpo. Corrida, exercício, coentro, açafrão, isso, aquilo. Mas a primeira coisa mais importante para você não ter toxinas é não inseri-las no seu corpo. E aí você tem que sair da bola de neve, porque elas ficam entrando mais, justamente porque você tem que tem que aguentar, você tem que respirar, né? Entre aspas, você não respira e tem que respirar através desses confortos sintéticos. E aí vira uma bola de neve, né? O toque mesmo é isso, é uma espécie de confortar, uma coisa para amenizar uma dor, uma raiva. Então corta na raiz e acabou. É isso.